O preço do supermercado e o agro. Pois é, o que tem feito o preço chegar tão alto? Qual que é a variação do supermercado? Algumas pesquisas estão apontando, inclusive, que almoçar fora de casa está compensando mais do que fazer a compra do supermercado. Difícil, hein? Que momento estamos vivendo na economia? E a gente trouxe esse assunto aqui para o agro para entender o preço do alimento que está chegando na gôndola do supermercado. E a gente entra com o Agro B agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. Estamos chegando aqui no 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando para falar de agronegócio de um jeito diferente, para falar de economia aqui no agro. Eu recebo o Feliciano Abreu, que é diretor do site Mercado Mineiro, economista. Feliciano, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez no canal Viver Brasil. Sempre com pesquisas interessantes e dessa vez dos supermercados, né? Exato, Fabiano. O prazer é todo meu estar participando com você e estamos à disposição. É importante falar para o consumidor o quanto é necessário ele fazer pesquisa de preço nesse momento. E a pesquisa de preço no que diz respeito ao alimento, o que mais chamou atenção nessa pesquisa dessa semana, Feliciano, no que diz respeito aos supermercados? Bom, na verdade, alguns itens, Fabiano, chegaram até a cair em relação ao mês passado. Eu sei que muito consumidor, muito produtor rural assusta, porque a gente sabe da dificuldade do produtor de leite e da dificuldade do consumidor na gôndola dos estabelecimentos na hora de comprar um leite custando mais de R$ 10 o litro. Mas parece que os preços estão começando a ceder para o consumidor final. A gente Uhum. nota que isso vem acontecendo principalmente em função da redução da demanda, ou seja, Uhum. os preços chegaram num tal nível que o consumidor começou a retrair, assustou o varejo, porque os produtos têm prazo de validade, e com isso aquela história, né? Dá um efeito casca ao contrário, porque as pessoas começam a comprar menos, o supermercado começa a negociar mais com seus fornecedores. Agora, essa deflação, nesse momento, ela é boa para o consumidor final. A gente entende que o mercado fica um pouco assustado de alguma forma, mas o consumidor ainda, por mais que ele esteja pagando muito caro do início da pandemia até agora, Uhum. pelo menos a gente teve quedas aqui no último mês pelo preço médio de 18% no leite integral, por exemplo, de uma determinada marca mais famosa, que era R$ 7,66, passou para R$ 6,27. E não foi só ela, a gente teve outras marcas aqui caindo 13%, isso no caso do leite, tá? O próprio feijão também vem com uma queda em todas as marcas, quedas que chegaram até 16% no quilo do feijão carioquinha, preço médio de algumas marcas que eram mais de R$ 10,07, você imagina? Passou para R$ Uhum. 8,37. É isso que a gente está falando. Teve queda, uma queda boa de 15%, mas você pagar ainda, o consumidor mineiro pagar ainda R$ 8,50 num quilo de feijão, ainda é caro. É o mesmo do leite. O leite a gente estava acostumado a pagar antes da pandemia R$ 2,99, R$ 3,99, dependendo da marca. E mesmo com a queda agora, ele continua em patamares mais altos. Um detalhe interessante, o arroz, Uhum. a gente teve, né, a internet chamou muita atenção dos aumentos do preço do arroz durante a pandemia, o governo até reduziu os impostos, mas o que Uhum. acontece? As marcas mais visadas, que são as mais tradicionais e que mais vendem nos supermercados, elas começaram a reduzir pelo menos nos 2 últimos meses. Nós tivemos somente no último mês marcas que eram R$ 19 em média, um pacote de 5 quilos, passou para R$ 17,25, que dá uma queda de 9,34%. Agora, outras marcas desconhecidas, que são até mais baratas, chegaram até a aumentar os preços, né? Estava em torno aí de R$ 20, passando para 24. Então, assim, o consumidor ele depende muito da pesquisa de preço para estar comprando melhor, valorizando o seu dinheiro, viu, Fabiano? Porque esses dados são dados estatísticos,
que não deixa de ser uma Uhum, boa notícia, mas a gente tem muita gordura para queimar ainda nesses preços. A gente sabe que o uhum, produtor rural, o agropecuário, ele está sofrendo muito com o custo de produção, né? Você tem o custo aí do milho, da soja, que é ração para gado, para o leite também, né? Período seco, então o custo de produção é muito maior. No caso da uhum. carne, a gente ainda não tem refresco, né? Os preços estão nas alturas, a gente tem uma queda, por exemplo, pequena na carne bovina, a gente tem aumento na carne suína e frango, por exemplo, que estão sendo mais demandados nesse momento, né? Pois é, e aí a gente falando aqui, por isso até eu quis trazer essa discussão aqui, né, para a gente poder, aqui no Agro B, até aproveitar o seu conhecimento também, né, Feliciano, com a questão dos preços. O agricultor, o produtor, ele, tem até para a gente bater esse papo, porque eu estava pesquisando e estava vendo uma matéria da Forbes perguntando, né, qual que é a culpa do agricultor, do produtor rural com preço final? E na verdade o produtor, ele não tem muita ingerência sobre o preço final, né? Porque são outras fases. Então quando a pessoa entra no supermercado e fala: "Nossa, batata tá muito cara". O produtor da batata é o que menos ganha nessa fatia toda, né, Feliciano? É legal a gente apontar isso, né? É muito importante, Fabiano. Nós aqui, como consumidores, pelo menos a grande maioria dos consumidores, quando a gente vai nos estabelecimentos fazer compras e a gente vê os preços altos, não quer dizer que a gente pensa no produtor assim que está ganhando dinheiro, não. Muito pelo contrário. A gente entende a dificuldade. Eu vou te dar alguns exemplos. A própria questão da ração do animal tem feito com que a oferta de leite tenha caído, porque você tem um custo muito alto para tirar o leite e você tendo esse custo alto, você não consegue repassar no preço, que a cooperativa muitas vezes não paga o preço ideal para o produtor. Então aí chega aquela sensação, mas o produtor rural deve estar ganhando muito, rios de dinheiro. Não é a realidade. É o que aconteceu propriamente com os produtos como os legumes, verduras, né? Nós tivemos muitas chuvas no início do ano. Então isso deu uma quebra, um prejuízo muito grande na produção. Claro que se recupera, mas assim demanda muito. Você tem o custo do transporte que vem aí sendo majorado desde o início da pandemia, agora que deu uma refrescada no diesel, mas para você ter uma ideia, a gente teve uma queda de 2,5% no diesel, no litro do diesel, só que tem um aumento acumulado de janeiro do ano passado até agora de mais de 90%. Né? Então, o que a gente entende é o seguinte, que quem está sofrendo muito são as duas pontas, né? Que é o produtor e o consumidor final. Né? A gente sabe que tem alguns setores que estão realmente, de fato, se dando muito bem, que aí é muito principalmente a questão do corte, né? Quem está exportando, aí sim se dá muito bem, porque recebe em dólar. Mesmo assim, a gente tem o outro lado da balança, que é o aumento de custo na ração do animal, dos defensivos agrícolas, que tem aumentado muito em função da guerra também, do dólar perante ao real. Então, são diversos fatores. Eu acho que tem que ter o um equilíbrio. Nós aqui Uhum. lutando, né, para ter um preço menor e mais justo na prateleira e tendo condições de comprar, porque o que acontece? A partir do momento que os preços sobem muito, o consumidor não tem condições de comprar, o produto vence na prateleira, o varejo muitas vezes ali vai comprar menos do produtor rural. Enquanto ele tem um mercado que ele pode exportar, né, ok, ele consegue aí se dar bem. Agora, a partir do momento que ele não tem esse mercado, aí fica complicado para o produtor. Mas é nítido aí o que eles passam, a dificuldade de se produzir no Brasil e tem que ser valorizado sim. Agora, o Uhum. consumidor final tem que ter condições de comprar o produto dele. Esse é o Uhum. equilíbrio ideal, né, entre a produção e realmente o consumidor final. É porque não adianta, né, Feliciano, você tem aí se você tem o seu produto, mas você não consegue escoá-lo pelo preço, né? Então aí fica tudo muito difícil, né? Ou seja, você tem uma dificuldade, é uma coisa que aconteceu muito com o próprio arroz que foi citado aí, né? O arroz lá no alto, de repente você tem uma dificuldade de escoar a sua produção. O leite, né, que agora a gente está começando a ter uma reduçãozinha do leite, mas o leite é um produto é, típico, né, do supermercado, com aquela força toda, né, de venda no supermercado, e a gente vê que ele ainda está em patamares elevados. Exatamente. Os produtos, de uma forma geral, né, eles
que atendem à necessidade do primeiro momento do consumidor, estão nas mesas de todos os brasileiros. Realmente são importantíssimos a gente ter uma análise mais aprofundada de preço, a questão, muitas vezes, o atravessador. A gente sabe que a inflação ela é gerada muitas vezes por atravessador. Quem vivia os anos 90, os anos 80, ativamente, sabia que você tinha que... O produtor, muitas vezes, ele não conseguia comprar nem a ração do gado, porque ele já perdia o dinheiro entre a venda e o recebimento, e muitas vezes o consumidor recebia o salário dele, ele tinha que ir correndo no supermercado, porque senão no outro dia era 20% a menos que ele conseguiria comprar. Né? E nisso é aquele caso, né? Os atravessadores acabam ganhando. A gente tem que ter o equilíbrio disso aí, de todo o mercado, porque senão... o que acontece hoje, inclusive, com a questão do leite, que eu estava tendo informações. Hoje, se você produz um gado, você opta por gado de corte, né? Porque você tem ali uma valorização maior do seu produto, e com isso você descarta as vacas leiteiras, que também dão muito trabalho, e nisso você tem aí uma redução de produção de leite, uma redução de derivados do leite, como queijos, né? Então, isso é um problema a longo prazo para a economia, porque é um produto básico. Por outro lado, aí você opta pelo mais prático, entre aspas, que a gente sabe que dá trabalho também, mas a pecuária de corte, ela está sendo mais valorizada nesse momento para o mercado internacional. E, consequentemente, os preços aí da carne bovina, o próprio frango também, e a carne de porco ficam aí com um patamar muito elevado. Aí o consumidor também não consegue comprar, né? Dá aquela sensação. O mercado está muito pressionado, né? A gente está falando isso aqui, aí vem na cabeça os donos de açougue que estão passando aperto, que tem que comprar carne e estocar no freezer, né? Então, na câmara frigorífica, e muitas vezes não consegue vender e girar como é necessário para que eles possam manter seu negócio, né? Pois é, e aí no manter o negócio é que fica a dificuldade, né, da venda. O que a gente percebe também, Feliciano, é que o setor de supermercados é um setor que não passa um ano sem ter decréscimo ali, sem ter um crescimento nas suas vendas, no rendimento, ou seja, a turma vai conseguindo se realocar. E se realocar é eliminar produtos. A gente tem chegado hoje no supermercado, dependendo do supermercado, a gente está vendo uma escassez de produtos e de variedade de marcas, né? Exato. É interessante isso que você falou. Na verdade, o supermercado não joga para perder, né? A partir do momento que ele vê um produto que a margem dele é arriscada, né? Se ele está comprando um leite de uma cooperativa, por exemplo, num valor que ele fala assim, se eu colocar minha margem aqui, eu não consigo vender para o consumidor final. Ele simplesmente ou troca de fornecedor, comprando uma marca menos conhecida, né? E deixando a marca tradicional de lado, ou comprando menos dela, ou então ele simplesmente realmente para de vender e começa a negociar com os fornecedores mais tradicionais. Então, assim, é aquela situação, né? Também é a questão do capitalismo, não tem jeito, né? Todo mundo tem que ganhar. O que não dá é para o poder aquisitivo da população do jeito que está não conseguir comprar a cesta básica, o básico, né? Então a gente nota que alguns itens, a gente está falando aqui só de alimentos, mas você tem que ver a pressão de preços em produtos que são de limpeza, né? Que dependem aí muitas Nossa. vezes de derivados do petróleo, alguma coisa nesse sentido. Então realmente são inúmeros fatores que correndo. Por exemplo, o próprio açúcar também subiu bastante. Né? A gente viu o etanol caindo de preço em função da safra, parece que a produção de etanol aumentou, porque é um melhor momento, aí você vê que o mercado externo para o açúcar também não tá mais favorável, então o preço chega nas alturas para o consumidor final. Mas isso depende muito da semana, né? Então a gente tem que ficar atento. Está movimentando muito o mercado, sabe? Inclusive, quando a gente fala nesses aumentos de preço ou quedas, a maioria, felizmente, a gente está tendo quedas. Eu sei que o telespectador vai falar assim, nossa, onde que ele está vendo essa queda? É porque a gente está com preço antigo na cabeça ainda, só que a realidade que nós vivemos hoje é outra. E a gente queda em relação ao mês passado, né? Não em relação a 2 anos atrás, que realmente o preço era muito mais viável para o momento. Né? Agora, só um detalhe, as variações entre os estabelecimentos também estão impressionantes. Então, um exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, molho de tomate de 300 gramas, aqueles sachês, né? Tendo variação de 88% da mesma marca, custando de 1,48 até 2,79. O próprio leite aí que caiu de preço, não quer dizer que ele está barato em todos os estabelecimentos. Você tem aí a mesma marca de leite custando integral
custando de R$ 5,69 até R$ 7,98. Isso dá uma diferença de 40%. Imagina na compra de supermercado você tem uma diferença de 40% comprando o mesmo produto. Isso é pesquisa de preço, né? Por isso que é necessário a gente comprar nesse momento, sabe, Fabiano? No caso do consumidor, claro. E eu sei também que o pecuarista também vai no supermercado, né? A gente tem muito contato com fazendeiros aqui, eles precisam de repor muitas coisas, né? E tem que ficar de olho, não pode acomodar isso somente no estabelecimento, não. Verdade. Feliciano, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, eu quero convidar você, telespectador, telespectadora, para continuar com a gente aqui, discutindo um pouco do preço que está chegando na gôndola dos supermercados, o que impacta também a vida do produtor rural e o que impacta principalmente a você que compra esse produto ali na ponta. É um breve intervalo e a gente volta já já.